de Jesus. Gente, bom dia de novo. Aqui nessa salinha, dentro da gaveta. Ontem, quando começou o dia meio friozinho, aí eu falei, a oração pelo caldo deu certo. Aí, e foi um sucesso, né? Foi muito bom, muito gostoso os caldos. E foi especial que nós planejamos para 50 pessoas, veio 60, mais ou menos. Deu, todo mundo comeu bem. E ainda tivemos a oportunidade de alimentar os nossos irmãos também. Que o pessoal, na hora de ir com o caldo, de ir para suas casas, questionou, né? O que vamos fazer com isso? Vamos levar para nós ou vamos alimentar aqueles que estão com fome agora? E aí foram alimentar. Chegaram 2h e pouca, 3 horas da manhã, foram alimentar os nossos irmãos. Ou talvez os filhos do nosso pai, né? Mas foram matar a fome dos que não tinham que comer. E graças a Deus. Isso é transbordar o celeiro, né? A gente calcula para nós, ele dá para nós e faz sobrar. Isso é muito bom. Obrigado por todos. Gente, hoje eu tenho algo. Dizem, eu até coloquei no meu Facebook ontem, porque toda semana gestar uma mensagem nova é como uma mulher ficar grávida toda semana. E no domingo tem que parir. Quem disse isso não foi eu, foi um irmãozão nosso aí. Mas eu entendo o que ele disse. Porque a cada vez que nos deparamos a perguntar a Deus o que vamos repartir, é um soco, né? Aquela coisa, eu vou ter que te afetar primeiro. Você está afim? E isso aqui é uma palavra de hoje, é uma dessas. Não é toda semana que acontece isso. Mas essa de hoje é uma dessas que tem a ver com algo muito peculiar dentro de mim. Então eu peço um pouquinho de paciência aí se eu extrapolar na empolgação. Bom, estamos falando da linha do tempo. E a linha do tempo, a gente tem a prerrogativa de ensinar a Bíblia. Então eu tenho a prerrogativa do Paulo ser Paulo no sentido mais bíblico possível. E como que ele vai conseguir isso? Conhecendo as Escrituras. Não tem outro jeito. Não é mesmo? Gente, só lembrando, se você não chegou a tempo, mas eu fiquei até 3 da manhã fazendo também uma canjica doce para vocês. Não sei se já acabou, mas tá no jeito ali. No finalzinho você dá uma passadinha lá. Mas antes preste atenção aqui, depois você... Então a palavra... nós temos tentado estudar a Bíblia. Estamos fazendo isso desde janeiro, gente. Olha que legal. Desde janeiro estamos debruçados e hoje chegamos no Novo Testamento. Olha bem. Deus é bom, hein? Às vezes a gente fica com um tema 1 mês e acha muito. E a gente tem conseguido com vida ficar 6 meses estudando a Bíblia. Isso é muito bom. 7 meses. Panorama bíblico. Não é isso? Uma linha do tempo. Para que você tenha base para conversar com as pessoas, tenha uma ideia da linha de que Deus revelou ao homem, né? Acreditamos numa igreja que conhece a Bíblia. Não apenas o pastor conhece a Bíblia e todos ficam refém de um ou de outro. Não, todo mundo pode conhecer a Bíblia, não é isso? E hoje chegamos nos Evangelhos. Semana passada o Bruno falou para nós do período intertestamentário ou interbíblico, 400 anos,
onde Deus ficou em silêncio, mas não perdeu o governo. Deus continuou no governo de toda a história humana, não é isso? E depois de 400 anos, 400 e pouquinho, ele quebra o silêncio no perspectiva de revelação a um homem. Ele volta a se conectar com uma causa. E dessa vez, uma causa definitiva. Toda a humanidade, depois dessa intervenção do Novo Testamento, seria afetada. Até os seus filhos que ainda não nasceram foram afetados por essa decisão de Deus se revelar novamente por meio do seu próprio Filho. Gente, é muito interessante isso. Nós não estamos falando de Alá. Alá está lá, né? Nós não estamos falando de Buda, que é um ser mítico, que um dia viveu e morreu, e alguém falou que reencarna, ou que é um espírito, ou que... Não, a gente está falando de um Deus que desceu de lá, sujou o pé no mesma poeira que eu e você suja, e veio aqui nos mostrar como é que vive. Isso é maravilhoso. E isso é o Evangelho, isso é a boa notícia. Qual que é a boa notícia? A palavra Evangelho significa recompensa e boas novas. Boas novas do reino de Deus, que tem impacto hoje e eternamente. O Messias é Evangelho. O Messias, o fundador do reino, depois da morte de Cristo, o termo inclui, inclusive, a pregação do reino. O que é a pregação do reino? Que existe um rei, filho do Todo-Poderoso, que veio reinar. Eu sei que quando você pensa em reinar, talvez pensa no reino humano. E ele veio na contramão do reino humano. E aí muitos até hoje não acreditam que ele foi rei. Tudo bem. Ontem eu fiquei meio nervoso com um cidadão, um filósofo aí, porque ele tem muitas qualidades, só que ele não acredita que o rei veio. Leandro Carnal, ele realmente é carnal. Ele não nasceu de novo. Só que ele é um ótimo filósofo, tem uma boa percepção da educação. Eu gosto dele, algumas coisas que ele fala, acho muito legal. Mas não nasceu de novo. E muita bola fora. Voltando. Os evangelhos é a boa notícia do reino. Se nós tivéssemos até essa página em branco para viver apenas, pessoal, possivelmente você não estaria aqui, porque você não daria conta do peso da lei. Era altíssimo. E Jesus não veio retirar a lei, ele veio trazer equilíbrio a essa lei que foi construída, chamada revelação de Deus. Isso é o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela registra principalmente um roteiro da vida de Jesus. Isso é o Evangelho. E se eu pudesse pegar a vida de Jesus e esmiuçar, ou seja, o ideal é que nós tivéssemos um domingo para cada capítulo da vida de Jesus. Imagina, nós vamos ficar aqui 5 anos. Mas seria bom. Então, por exemplo, o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, eu dividiria da seguinte forma: nascimento de Jesus, batismo, tentação, milagres, parábolas, semana da paixão, a morte e a ressurreição. Isso é a vida de Jesus. É isso que basicamente os evangelhos vão registrar para nós. Existe na Bíblia 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos ou sinóticos. O que é sinótico? Aquele que deve ser visto junto. Significa que um complementa o outro. Então, melhor dizendo, temos 3 evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Tá bom? Quando te perguntarem assim, temos quantos evangelhos? Temos 4, mas um tem uma proposta, que é os sinóticos, um grupo,
Mateus, Marcos e Lucas, e João tem uma outra proposta. Sinótipos são aqueles que devem ser vistos juntos. O que significa isso? Significa que cada biógrafo da vida de Jesus buscou a revelação a ser registrada nas fontes comuns. O que significa? Que quando ele fez a pesquisa, possivelmente ele buscou a informação nos mesmos lugares que os demais e construiu uma base que você consegue enxergar a mesma linha de raciocínio em um e no outro. Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, se eu não me engano, tem 35% do Evangelho de Marcos que está no Evangelho de Mateus. Está entendendo por que é sinótipo? Eles se correlacionam. Então você vai encontrar o nascimento de Jesus em Mateus, o nascimento de Jesus em Marcos e o nascimento de Jesus em Lucas. Em João, pode ser que encontre, mas não necessariamente, porque a proposta não foi essa. Pode perceber que há uma harmonia entre os três primeiros. Eles fizeram um trabalho de busca no mesmo lugar, né? Só que, mesmo buscando no mesmo lugar, eles tinham um fim diferente. Então, por exemplo, Mateus tinha como alvo o povo judeu, porque Mateus era judeu mesmo. E você vai perceber, por exemplo, que ele apresenta Jesus como um Messias. Essa linguagem Messias fazia muito sentido para o judeu. Por que o judeu? Porque, obrigado, Pri. O judeu esperava o Messias desde sempre. O que Mateus fez? A linguagem que eu vou falar de Jesus, eu quero falar numa linguagem que os judeus vão entender. E Marcos? Escreveu para quem? Marcos já teve um outro fim. Tinha como alvo o Império Romano. Você vai perceber que ele coloca Jesus como um escravo sofredor que veio governar. Isso era um contrassenso. Porque os romanos, a linguagem dele era física, corporal, guerra, eu vou te matar. Você vai perceber que Marcos é mais, põe o dedo na ferida logo, mais sanguinário. Ele é menos sensível ao evangelho. Ele vai superficial em vários e quando chega no sangue ele... Porque é a linguagem que os romanos entenderiam. E Lucas? Gente, Lucas é um médico, né? E médico é muito meticuloso, ele tem que ser meticuloso. Tem como alvo o povo grego. Por que o povo grego? Porque o povo grego, na Grécia, é o que tinha a cultura daquela época. Se pegasse a linguagem de Marcos, escrevesse o evangelho e mandasse para a Grécia, eles iam falar, não, isso aí, ele está doido. Está percebendo como que Deus utilizou de uma forma literária de se revelar para as três principais potências do mundo daquela época? Olha que interessante. Mateus, o povo judeu, Marcos, o povo romano, e Lucas, o povo da Grécia, os gregos. É Jesus sendo declarado nos três idiomas como Messias, Rei, Filho de Deus, que veio resgatar a humanidade. Maravilhoso isso. Lembra quando Jesus está sendo pregado na cruz e alguém vai lá e faz uma plaquinha e na placa estava, eis, esse é o Rei dos Judeus, né? Só que isso estava nos três idiomas. Nesses três cenários, ele foi declarado Messias. Isso é maravilhoso. Ninguém, nunca antes, tinha sido declarado rei nas três principais potências de sua época. Ele foi. Lucas tem uma linguagem muito peculiar, ele atinge a cultura, a intelectualidade das pessoas, ele é muito detalhista. Então, se você é uma pessoa detalhista, quando for estudar o Evangelho, tenha por base Lucas. Você vai gostar. Que mais me edifica de maneira direta é Mateus. Então, sempre quando eu vou pregar, por exemplo, sobre a ceia no Evangelho, que é Mateus 22, eu vou para o livro de Mateus. Sempre que eu vou pregar nos Evangelhos, eu vou para o livro de Mateus. Tem ela em outros, mas me edifica como rei. Eu gosto de
de perceber Ele como um rei que governa, o Messias esperado. Aquele que meu coração espera, veio. E eu queria iniciar o nosso aprofundamento num texto de Lucas capítulo 1. E eu vou falar essa manhã basicamente sobre a vida daquele que abriu o caminho para o Messias vir. Eu vou falar sobre aquele que foi a mensagem fundante das boas novas no Novo Testamento. Lucas 1, 5. Presta atenção que você vai gostar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e sublinho, habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, normalmente a maneira como a gente termina um ciclo na nossa vida determina muito de como a gente inicia o próximo ciclo. Então, se a gente não acaba muito bem uma empreitada, possivelmente aquilo vai te dar os primeiros passos de uma nova. Você tem que cuidar muito do fechamento e observar muito dos fechamentos dos ciclos da nossa vida. E no Novo Testamento, esse ciclo Antigo Testamento para o Novo, também cabe essa matemática. Como que termina o Antigo Testamento? Lá em Malaquias capítulo 3 diz a profecia que ele enviaria um mensageiro e que o mensageiro iria preparar o caminho diante do Senhor. De repente, virá no seu tempo, no tempo do Senhor, alguém que vai preparar o caminho para o Messias. Assim termina Malaquias capítulo 3. E o finalzinho de Malaquias 4 termina da seguinte forma: eu preciso converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque senão eu vou ferir a terra com maldição. É assim que termina o Antigo Testamento. Como é que começa o Novo? Lucas vai dizer para nós que o Novo começa exatamente com a demanda que lhe foi dada no final do Antigo. A profecia não dizia a respeito de que ele enviaria um que prepararia o caminho? E o que Deus faz? Envia. Está entendendo? Ele ficou 400 anos em silêncio, mas não perdeu o controle. Ele tem esse time de se manifestar no tempo certo, de uma forma que o povo iria entender o que ele estava fazendo. É muito singular o compêndio de livro que chamamos de Antigo Testamento. E ele termina exatamente com esse assunto. Eu vou enviar alguém que vocês vão ter certeza que ele está antecedendo Jesus, Messias. Ok?
Chegado o término desse período, Deus começa então, dos 400 anos, Deus começa a procurar na terra alguém, alguma família que ele poderia se manifestar. Recapitulando, o Antigo Testamento diz que precisaria vir alguém que prepararia o caminho. Como que ele deve começar o Novo Testamento? Com alguém que vai preparar o caminho. Para vir nascer alguém, ele precisa achar o quê? Uma família. E é interessante, muito interessante, que Isabel fosse estéril. Sabe? Muito interessante. Porque Sara era estéril. Raquel era estéril. Ana era estéril. E Isabel também era estéril. Sabe por que isso? Porque Deus, no rastro da linhagem, da semente do Messias, não poderia deixar dúvidas que foi ele que fez. Está entendendo? Isabel estéril tem a promessa de ter um filho. E diz a história que ela dá uma risadinha quando ouve esse assunto. Eu. E é interessante que a fé, em alguns momentos, ela ri das impossibilidades, né? Fato é que Deus começa a passar os olhos dele sobre a terra procurando um casal. 400 anos depois de ter ficado em silêncio. Salmo 101 vai dizer que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra a quem ele possa se revelar e revelar um plano. E nesse caminho de procura, ele acha um casal chamado Zacarias e Isabel. Ele é um sacerdote, uma família sacerdotal. E Lucas capítulo 1, versículo 6, diz que eles eram justos. E o que significava ser justo? Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Interessante ressaltar que esse casal não estava morrendo de trabalhar no templo. Entende? Esse casal não estava superativado com 1 milhão de coisas no tabernáculo. Eles estavam apenas vivendo numa posição correta, em justiça, conforme os mandamentos do Senhor. O coração estava nele e ansioso por tudo que ele podia fazer na vida deles. Irmãos, nós não entendemos o que é isso. Nós já nascemos num ambiente onde o Messias já veio. Mas você ser parte de um povo que espera pelo Messias, nas minhas contas male-male, 4.000 anos, até esse dia, ou 4.000 e pouco, 5.000, tem gente que fala que é muito mais, enfim, no mínimo 4.000 anos esperando alguém que vai te libertar, ok? E aí, Deus dá a missão para uma família de ter um filho que vai falar que chegou o tempo. Olha o calibre. Alguém que teria que chegar para a sociedade e falar assim: ei, vocês estão esperando 4.000 anos, mas o meu filho irá preparar o caminho e o Messias vem. Chegou o tempo. Então precisava ser alguém que o coração estava totalmente nele, porque senão não daria certo o plano. Durante o Antigo Testamento, Deus fez aliança com várias pessoas. E o fundamento de toda aliança era pactual. Ou é meu, ou é teu. Ou vive em mim, para mim, olhando para mim, ou não vai dar certo. E foi assim com eles. E o texto usa essa palavra justo, que a gente gosta muito, trabalha isso há muitos anos, que é a palavra justiça, justo. Justiça é a palavra grega texedek, que significa posição correta, posicionamento, pensar e agir conforme Deus pensa. É sentir com o coração dele, ouvir com o ouvido dele, ver com os olhos dele. Isso é
posição, isso é ser justo. E qual era o atributo dessa família? Justos. Não tinham filhos, mas viviam de forma irrepreensível os mandamentos, os princípios, os valores. Esperavam algo. E aí, pessoal, eu começo a aprender uma coisa interessante com essa história. O título dessa mensagem hoje é O Mensageiro. O povo preparado. E a primeira coisa que eu começo a aprender com ele, com essa história de Zacarias, Isabel e João Batista, é que antes de fazermos algo por ele, devemos estar nele. Porque tem muita gente querendo fazer coisas sem estar nele. E a gente esquece que João capítulo 15, versículo 5 diz que sem ele nada podeis fazer. Ele é a videira. Sem ele não há vida. A gente vai fazendo e vai enrijecendo. Não vai? Vai ficando cansado. Estamos nós do louvor, estamos estudando Isaías 42 esses dias. E lá no finalzinho do Isaías 40, finalzinho, diz aquela parte que fala assim, deixa eu só lembrar o comecinho que o resto eu lembro. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não é fácil não, hein, pessoal? Não é fácil a gente não se fadigar. E João 15 fala que para não se fadigar tem que estar nele. Zacarias e Isabel não eram impecáveis, tá, pessoal? Não é um performismo. Mas eles amavam de todo o coração. E não tinha nada que eles mais amavam a não ser a vinda do Messias. Nada. Isso era um grande contraste da vida dos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma devoção meia cosmética. Eu quero que ele venha, mas eu não quero muito. Porque se ele vir, ele arrebenta com o nosso sistema. E muitas vezes a gente não tem coragem de estar totalmente nele, porque vai custar muito caro estar nele. Estar na videira vai custar perder o resto do ramo que não é videira verdadeira. Às vezes preocupamos tanto no fazer e nos esquecemos de onde vem a vida. A vida vem da videira. Nós somos apenas ramos, pessoal. Não temos vida nenhuma em nós mesmos. Até meu respirar, ó, depende dele. Se ele falar assim, acabou. Acabou. Tudo. Ontem tivemos a triste notícia que o filho de um treinador do futebol brasileiro, do Abel Braga, 18 anos, caiu da sacada do prédio, viu, Gui? 18 anos. Morreu na hora. O pai estava treinando o time. 18 anos de idade, 18 anos de convívio, 18 anos de sentimento, 18 anos de emoções trocadas, 18 anos de vínculo. Aí eu não aguentei não. A hora que eu recebi, eu chorei por ele, orei por ele e escrevi para ele. Vai bem, vê se você vai ler. Mas foi uma oração sincera. Eu precisava, porque é uma dor que se o cara não tiver na videira, ele não encontra espaço para viver em mais nada. Eu estava com meu pai na hora, vontade era parar o carro e chorar. Por quê? Quem tem sabe, né? Eu tenho 2 anos menos.
e o outro de 4 anos menos. Irmãos, só existe um jeito de sobreviver nesses dias, na videira. Senão você vai morrer. Você não tem vida em si mesmo. Você é apenas um ramo. Sem ele a gente não pode fazer nada, nem amar a gente consegue. Por quê? Porque a gente não tem a boa referência. E porque se tirar qualquer coisa do nosso mundinho, a gente se estilhaça no chão. Não é assim? Precisamos entender que a adoração vem antes do serviço. E o rei antes dos negócios do rei. Tem muita gente envolvida com os negócios do rei e não envolvida com o rei, com o que reina. Precisamos refazer um caminho como Zacarias e Isabel fez. Amá-lo de todo o coração. Amar a vinda dele de todo o coração. Segunda coisa que eu aprendo é que toda a energia que precisamos para viver também está nele. Ter sonhos é bom demais, gente. Não é mesmo? Tem um amigo que eu admiro muito, um querido aí, irmão mais velho, que diz que sem uma utopia você não é um bom cristão. Aí eu troquei, eu concordo, assim, filosoficamente a palavra é boa, mas eu prefiro a palavra sonho. Sem um bom sonho você não vive bem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se ele não for o rei de todo o coração, quando você alcançar aquilo que você tanto deseja, você vai descobrir uma charada, uma pegadinha. O valor daquilo que você tanto quis se perdeu e você labutou a vida toda em vão. Porque antes da gente pensar em ter e ser, a gente tem que entender que toda energia para viver vem dele também. Estar nele, viver por ele e para ele, ambicionando os planos dele, é a única forma da gente não ser gente frustrada. Porque um filho, um marido, uma esposa, o dinheiro, um trabalho, nada disso vai substanciar sua fome eterna. Nada. Só ele. Eu gosto do texto de Filipenses 2,13. Olha lá a palavrinha que temos para nós. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso façam tudo sem murmuração e contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Olha a palavra aí de novo. E sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como estrelas nesse mundo. Paulo está usando a palavra energel, energia de Deus. Se você não tiver energia dele, sua lâmpada não acende. Não adianta. Está entendendo? Você é uma lâmpada. Se ela não estiver na tomada, não tem como iluminar nada, não liga. A energia é de Deus. Energel. Deus, o dono da energia. É nele que a gente se torna eficaz, é nele que a gente atua com vida, é nele que a gente trabalha para algo eterno, é nele que a gente efetua algo com peso de vida, é nele. É ele nos dando energia. Alimentar aqueles que poderiam estar com fome 2 da manhã num sábado, até 2 da manhã, 3, para estar aqui às 8 e preparar um cafezinho para nós, tem que ter energia. Porque senão a gente não dá conta não. A gente quer para nós. Paulo está falando
sobre um contraste que deve haver entre o brilho do caráter e a atitude de uns cristãos, que mesmo em menor número, consegue iluminar um ambiente onde tem muita gente corrupta. Sim ou não? Na maioria dos ambientes onde você anda, a maioria é luz ou é trevas? Misericórdia, né? Paulo está falando o seguinte: brilha lá, tem energia de Deus, o mundo é hostil, a cultura predominante é tenebrosa. A esperança é: brilhem como estrelas nesse mundo. Maravilhoso. Brilhem. Sejam luzeiros que apontam o caminho, seja um farol que brilha. A causa dos nossos insucessos, a causa do insucesso na maioria das coisas que a gente faz, sabe qual é? Falta de Jesus no que a gente está fazendo. Por que não deu certo? Porque você não fez com Ele. Você não fez para Ele. Entende? Sua energia não estava lá. Porque se tivesse lá, o aparente insucesso para Deus é sucesso. O aparente insucesso de Jesus para Deus era sucesso. O aparente insucesso de Paulo sendo fustigado, uma quarentena -1, o insucesso de Paulo era sucesso para Deus. O problema é que tem muito sucesso nosso que é insucesso para Deus. E pode ter muito sucesso, muita coisa que a gente angaria, muita coisa que a gente consegue, conquista, que para Deus pode ser insucesso, pode ser desvio. É a energia dele em nós. Aquela pergunta do meu xará, David Otis, né? Se fôssemos presos hoje por sermos cristãos, haveria provas suficientes para te condenar? Você seria como Paulo, que teria sua cabeça cortada e ela rolaria pelo chão? Por ter provas inerrantes de Jesus na sua vida? Ou você não teria esse privilégio? Ou você seria apenas, esse era um fariseu. Ele até começou bem, mas amou mais a lei do que o Messias. Terceira coisa que eu aprendo com essa história é que só refletimos aquilo que contemplamos constantemente. Nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de mudar. E isso é uma dádiva. Porém, somos pessoas altamente autóctones. Já vou explicar. Pessoas mutáveis. Pessoas que podem ser afetadas pelo ambiente cultural, pela roda de amigos, pela cultura vigente do país. Se eu mudo para a Índia, daqui a pouco eu estou comendo comida só com pimenta. Nós somos assim, ser humano é assim. O povo de Deus começou com uma identidade muito profunda em Deus, mas também por ter essa característica foi se paganizando. E existiu um homem chamado Moisés, que diz a história, que quando Deus escolheu se revelar para ele, chamou ele para o monte. Lembra? E quando ele sobe no monte, ele contemplava a face de Deus. Quer dizer, Deus o contemplava, né? Quem é um homem para contemplar por ele? É isso? Mas Deus se achegava a ele de que forma? Face a face, não é isso? Como um amigo. Pensa isso. Pensa isso.
Deus se achegando a você como um amigo face a face. E diz a história que quando ele descia do monte, as pessoas olhavam para o rosto dele e o rosto dele brilhava tão intensamente que ofuscava a vista das pessoas. Ele tinha que colocar um véu de tanto que brilhava. Você pode escolher acreditar ou não nisso. Mas diz a história que ele passava dias com aquele brilho. Só que chegou um tempo, irmã, que o brilho ia se desvanecendo, ia indo embora. E sabe o que Moisés fazia? Ao invés de subir para o monte, porque aonde que recarrega a bateria? É no monte, na energia, não é? Quando a bateria começou a acabar, sabe o que ele fez? Em vez de subir para o monte, manteve o véu. Para que as pessoas não percebessem que aquela energia estava indo embora. E as pessoas começaram a falar, eu não sei mais quando você está ou não está vendo a face dele. E quando você vai estudar por que Moisés fez isso, sabe por causa de quê? Por causa de demandas. Porque quando ele desceu a primeira vez, as tribos olharam e falaram, uau, nós temos um conselheiro de Deus. Nós temos um pastor muito bom. Então, fica aqui para nós. Nos abençoa. E ele foi. Só que ele foi tanto e esqueceu de Deus. E o seu rosto foi se desvanecendo. E por causa das demandas ele não subiu mais. E lá em 2 Coríntios 3, que nós cantamos aqui, nos convida da seguinte forma, não façam mais como Moisés. 2 Coríntios 3, 18. Não faça como Moisés, que ao descer de lá, em vez de subir quando seu rosto desvanecia, mantinha o véu. E até hoje tem pessoas lá em Israel adorando com véu, sem conhecer o dono da face. E manter o véu. Até hoje são cegos. Nunca contemplaram ele face a face. Não faça como ele. Ao contrário, com o rosto desvendado, não é isso? 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Gente, é isso aqui, ó. Esse texto está dizendo isso. Isso aqui é um espelho. Tá bom? O que ele está falando é, Moisés, suba no monte, tire o véu, desvende seu rosto, se achegue e contemplando a face de Deus como por um espelho, porque antigamente tinha aquele predito que se visse Deus face a face, morria. Deus tinha que passar de costas entre as montanhas. Então ele usa essa linguagem, essa figura de linguagem para explicar o seguinte: a imagem de Deus está sendo refletida aqui, no espelho, e nós o contemplando como por um espelho, à medida que nos aproximamos, somos mudados de glória em glória, de imagem no original, de imagem em imagem, a imagem dele em mim. Deu para entender? Quando nós contemplamos a face dele, somos afetados e somos alterados de glória em glória. O que significa glória e glória? Imagem em imagem. Quem ele é, em quem eu sou. Porém, tem que tirar o véu. Porém, tem que tirar o véu. O véu fala de uma religiosidade. O véu fala de alguma coisa entre você e Deus. Alguma coisa que interrompe o caminho dele se revelar face a face. Alguma coisa que te atrapalha no processo. O véu.
O D.L. Moody diz que o nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas, né? Somos traficantes. Tentamos comunicar coisas e realidades que a gente nunca experimentou. Não é isso? Que vida tem? É a mesma coisa de você contar a respeito da vida de alguém sem a vida de alguém ter te afetado. David, mas como é que faz isso? Simples, sobe o monte. 1 Coríntios 13, 12. E nós seremos alterados da seguinte forma. 1 Coríntios 13, 11 e 12. Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11 e 12. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino e agora vemos como por um espelho. Olha a mesma linguagem, coisa linda. Obscuramente, então veremos face a face ele. Agora conheço em parte, então eu conhecerei como também sou conhecido. Gente, guardem isso no seu coração. Antecipem esse dia. Sabe que dia é esse aqui? 1 Coríntios 13, 12. Depois você anota do lado da sua Bíblia. O dia que você vai saber exatamente o porquê você nasceu, a missão dele para você e quem você é. Face a face. Busque antecipar esse dia. Quanto antes isso acontecer, melhor para nós. Melhor para o reino. David, você está falando então que eu posso me parecer com Deus? Exatamente. Mas isso é bíblico? É mesmo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele falou. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Não, isso é impossível. Eu sou muito ruim para me parecer com Deus e ter a natureza de Deus em mim. É mesmo? Então olha aí. 2 Pedro 1, 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grande promessa, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aí, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Natureza divina em nós. É o processo de deificação do homem. Que isso? Você é doido demais. Existe. Jesus nos deu um caminho para nos tornarmos cada dia mais parecido com Deus. Natureza divina em nós. Ah, mas errar é humano, né? Você está pedindo para mim, mas foi Jesus. Jesus era Deus, mas Jesus era 100% homem. E hoje nós só podemos falar que pode porque ele era 100% homem. Mais uma vez, não é um performismo, não é perfeccionismo, é natureza divina, é face a face, é vê-lo. Concluindo, para que eu preciso fazer isso? Para que o Juninho precisa ser parecido com Jesus? Para que ele tem que ter natureza de Deus? Dizem alguns irmãos, não sei se estão irmãos assim, que é para você ter a sua vida melhorada, para você ser beneficiado, para você não sofrer nesse mundo, para você e seus filhos ter saúde plena, para o seu filho, inclusive, não cair do 19º andar com 18 anos. Você tem que ser filho de Deus, porque um filho de Deus essas coisas não acontecem. Não acredito nesse Deus. Não acredito. Não é para isso. Você precisa ser justo, posicionado e viver justiça, porque é uma missão.
E a missão é você se tornar um povo preparado. Ser identitário com o reino de Deus. Gente, é muito interessante o processo de formação de João Batista. Então, Lucas 1, que nós estávamos, no versículo 17, que nós acabamos de ler, fala que precisava ter um povo preparado para a vinda do Messias. Esse povo foi preparado? O que era um povo preparado? Era pessoas que seriam comunicadas que o Messias estava chegando. João Batista fez isso? Como que João Batista fez? Vamos pensar. Por exemplo, como que João Batista fez? Alguém? Como? Pregando arrependimento. Boa. Foi uma das formas que ele fez o abril preparar o povo. O que mais ele fez? Batizando em nome do Filho. Lembra que ele fala, eu te batizo com água, mas virá um que batizará com fogo, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele é o uau. Não é isso? O que mais que ele fez? Ele fez uma coisa que quase ninguém gosta de fazer. Denunciou o pecado? Isso. Lembra lá? Que Herodes, se eu não me engano, está pegando a mulher e pegou a filha, querendo pegar a filha também. Aí ele fica sabendo, mas peraí, a lei diz que é injusto alguém como você fazer o que você está querendo fazer, viu? E por último, o que o Bruno acabou de falar, João Batista foi para o deserto. Ele foi educado no deserto. Aonde que está isso? Vamos lá. Lucas 1:17, onde a gente está lendo, né? Lucas 1:57. Olha o versículo 57. Olha isso. Lucas 1:57. A Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Quem era o filho? João o Batista. Por que Batista? Qual era a missão dele? Entendeu? João o Batista. João Batista. Nosso nome carrega muito da nossa missão, né? E olha o versículo 80, Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Quantos querem? Deus levantou João Batista no espírito de Elias. O que significava isso? Quem era Elias no Antigo Testamento? O maior dos profetas. E ele levanta ele no mesmo espírito. Para quê? Para preparar o caminho. Como que ele prepara o caminho? No preparo dele. Indo para o deserto, vivendo em deserto, crescendo no deserto. E no versículo 80, que mais me chocou, é que diz que ele viveu nos desertos. Não é um não, tá, pessoal? Nos. Deus levantou João Batista no espírito de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda do Messias. Não foi isso? Sim ou não? Estamos juntos? Lembra quando Jesus falou em Lucas 9 que as raposas tinham covis, as aves do céu tinham ninhos, mas o filho não tinha onde reclinar a cabeça? O que Jesus queria dizer com isso? Fica comigo. Jesus é o cabeça. E ele, numa figura de linguagem, ele fala assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O João Batista estava preparando o caminho para esse Messias vir. Esse Messias veio? Veio, estabeleceu seu ofício e disse, o problema, João Batista, que você morreu. Sua cabeça está numa bandeja de prata e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, se faz necessário levantar um segundo João Batista para preparar o caminho para a segunda vinda.
João Batista preparou a primeira vinda, Messias veio. Esse Messias não tem onde reclinar a cabeça, ele é só o cabeça. Agora precisa um segundo João Batista que preparará o caminho. Quem é o segundo João Batista? Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Outro texto, 1 Coríntios 12. Doze, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27. A respeito da igreja. Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Colossenses 1, 18. Esse é a chave. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É necessário, então, que se levante um segundo João Batista para a segunda vinda. O grande boa nova do Evangelho é o seguinte, que o Messias veio para estabelecer um segundo João Batista, que vai preparar o caminho para a segunda vinda. Porque ele era um cabeça que não tinha onde reclinar, porém agora ele tem um corpo. Antes era só um cabeça, só que agora ele funda a igreja. E o corpo de Cristo se torna o corpo do cabeça. Então quem é o segundo João Batista? A igreja. Nós somos o João Batista desta geração. E por que você tem que viver posicionado na posição correta, com temor, irrepreensível nos mandamentos? Porque você vai anunciar a segunda vinda. A missão não era um povo preparado? João Batista fez. Só que esse Messias não tinha onde reclinar a cabeça, agora ele tem a igreja. E ele, como instrutor da igreja, dá as ordens e a igreja avança para onde ele quer. Sinalizando que ele vem. Ele vem. Que esse mundinho que vivemos não é tudo, porque ele vem. Jesus agora tem um corpo e será responsável para preparar o caminho para a volta definitiva do Messias. Sabe por que a gente é a igreja? Porque não tem como ser parte de um povo preparado sozinho. Porque é um povo, não é uma pessoa. E eu quero sublinhar, talvez isso alcance alguns aqui, o tratamento para se tornar povo. Deserto, pessoal. Tá fácil para você? Tá fácil? Me desculpa, você não está sendo preparado. Tá deserto? Angústia de... Parece que tá um negócio para nascer que não nasce. João Batista viveu o tempo necessário no deserto para ele entender quem ele era e definir o que ele tinha que fazer. Talvez Deus vai precisar te levar para o deserto esse tempo, porque a nossa capacidade de acertar depende muito do que nós vamos viver no deserto. Nossas escolas produzem ecos, né?
Você dá uma aulinha, copia tudo, no outro dia o aluno vai lá e fala. Mas o deserto é a única coisa que pode te dar uma voz. O que você sofre, o que te perturba, o que te machuca. O alicerce de tudo isso tem que ter uma só esperança. Ele vem. O Messias vem reinar. E eu sou o povo que está preparando o caminho para ele governar. De maneira prática, o que é governar? É eu viver hoje como vou viver amanhã, ele governando. É você ter características na sua vida, na sua história, na criação de seus filhos, no comprar, no vender, no comer, como será amanhã. Eu desejo que os desertos da vida possam te conduzir até o ponto de você se tornar aquilo que você precisa se tornar. Não aquilo que você quer. Porque você pode se tornar o seu maior ídolo. E tem muita gente escondendo no cristianismo para idolatrar a si mesmo. Porque a questão não é o que a gente vai fazer. A questão é que a gente vai ser. E a gente só tem uma missão como igreja: ser um povo preparado que anuncia: o rei vem. O rei está chegando. É muito interessante, eu finalizo aqui. A questão é que João Batista viveu muito pouco, pessoal. 6 meses a 1 ano. Imagina Deus te preparando uma vida inteira, encontrando um casal maravilhoso que vivia na posição correta, com o coração nele, não é fazer, é nele. Coração nele, estava lá. Deus cuida daquele menino para crescer, leva ele para o deserto, discipula ele no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto. Entendeu? Volta, e quando ele ministra, ou quando ele starta o seu ministério, ele vive, diz os teólogos, de 6 meses a 1 ano. Imagina Deus te preparar uma vida toda para viver 6 meses ou 1 ano. Só que a sua voz ser tão relevante, que eles vão preferir cortar sua cabeça, para você não falar mais nada, do que trocar por várias cidades do reino. Lembra disso? Que Herodes chega para aquela mulher e fala assim: pode me pedir o que você quiser, depois dela fazer uma dança para ele, me pede até a metade do reino que eu te dou, todas as cidades aqui podem ser suas. Sabe o que ela pede? A cabeça de um homem que poderia mudar a história do mundo. Eu acredito no preparo de pessoas, que o que elas carregam serão mais valioso do que cidades inteiras. Eu estou me preparando, esses dias orando por essa palavra, Deus me pediu para me preparar contra um suborno muito agressivo. Um suborno. Eu falei: Deus, mas suborno, corrupção, o que seria isso? Não, é uma dádiva que aparentemente pode ser muito boa. Que pode ser uma cidade, 2 cidades, 3 cidades dada a você. Não se esqueça, não venda a sua voz, porque o que nós estamos dando para a igreja fazer nesses dias vale mais do que muitos reinos. Eu acredito que Deus receberá mais honra, mais glória com a cabeça de alguém relevante sendo cortada, do que muitas cidades sendo construídas em nome de si mesmos, os seus belos prazeres. Finalizo com as últimas palavras de João Batista, porque normalmente as últimas palavras da vida de um homem são muito relevantes, não são? A saber, pega uma carta de alguém que tirou sua própria vida e você vai encontrar lá. Talvez as palavras mais sérias de toda a vida, ou as que mais sangram.
E olha as últimas palavras de João Batista. João 1:19. João 1:19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? João, você é tão violento. Quem é você, João? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Isso é muito importante, porque hoje tem muita gente que passam em vários testes, mas não passa do teste de receber uma glória que não é devida. É um dos testes mais significativos. É alguém querer te dar uma honra que não é sua e você não aceitar. E João não aceitou, ele falou: eu não sou Cristo. Tem muita gente que fala em nome de Deus, acaba um culto, as pessoas veem a ela como se ela fosse Deus, e elas não têm a força para falar: ei, eu não sou Cristo, viu? Você tem a mesma força para orar do que eu. Elas se encarnam na deidade de Deus. Isso é perigoso. E ele respondeu: eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem é você, cara? Então você é Elias? Quem era o Elias? É só o maior profeta de todos os tempos. Ele respondeu: eu não sou. Sabe os títulos que eles gostam de nos dar? Não, você é aquele pastor, você é aquela pessoa, você é a mãe daquele... Você é... Está entendendo? Títulos. João falou: não, pode parar com isso. Quero não, obrigado. Eu não sou. Então você é profeta, você tem um ofício, né? Porque você fala como um profeta, cara. O que ele fala? Não, também não preciso do título da igreja. Toma. Então fala pra gente quem você é. E ele fala o seguinte: eu sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitam o caminho, como disse o profeta Isaías. E se você continua lendo, o direcionamento é: ele vem. Acerta a vida. É interessante que ele não aceita a glória destinada a Cristo para ele, por um fator muito simples. Ele sabia que ele era menor. Ele sabia que ele era menor. Ele não aceita os títulos, porque ele não precisava dos títulos para se definir. Né? Às vezes precisamos deles para falar quem a gente é. João não. Ele sabia quem ele era. E ele aprendeu quem ele era no deserto. Vivendo em desertos. Eu oro para que você respeite o processo do deserto. Faz parte. Se você é parte da igreja, ouça muito bem. Talvez você que vai ouvir isso lá. Deserto. Só existe um lugar que constrói pessoas, um povo preparado. Deserto. Se você está vivendo muitas facilidades, me desculpe, você não está sendo um povo preparado, que aponta que o rei vem reinar, vem governar, vem estabelecer o reino dele de maneira total. Fechando, João 5:35. O texto diz, João 5:35, que João Batista, versículo 33, mandastes mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Versículo 35.
Porque João, ou ele, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Sabe o que João Batista era? Uma candeia que pegava fogo por onde ia. Se tem escuridão aqui, ele chegou, a luz chegou, cara. Uma candeia, um farol aceso, que queima, 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 até consumir ele mesmo, mas manifestar o reino de Deus. E o fundamento da missão dele era dar testemunho da verdade. O que é testemunha? A palavra testemunha no original é marturios, que é a palavra em português martírio. Por isso que a gente morre um pouquinho a cada dia, para um dia morrer de fato e nascer para uma nova vida, a vida do reino. É por isso que a gente está lutando por uma comunidade, porque eu acredito que muita gente vai precisar aprender a morrer e ter ajuda para morrer, porque senão elas não vão manifestar o reino, elas vão ser só beneficiadas pelo reino. E aí a gente pode escolher ser parte dos que usufruem ou ser os operários que faz o reino vir. Isso é maravilhoso. Minha oração essa manhã é que você se torne um testemunho. Lembra de Paulo? Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim naquela cruz. E hoje eu entendi que o que ele fez não foi em vão. E nós aceitamos, Jesus, perder a nossa vida. E se alguém chegou aqui esperando benefícios de uma vida do reino, existe sim. Mas o maior de todos é perca a sua vida e ganhe a vida do reino. Perca seus sonhos pequenininhos. Suba para o monte e vai encontrar com ele face a face, até sua face ser desfigurada pela luz dele, e essa luz atingir tão profundas trevas do seu coração, que você vai brilhar como uma candeia ao descer de lá. Jesus, eu oro para que a sua igreja tenha força nessa mensagem do reino. Tua palavra diz que chegaria um dia onde o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, e aí o Senhor viria. Ajuda a sua igreja a trilhar esse caminho estreito e se tornar um povo preparado, onde o cabeça governa a sua igreja, o cabeça dá ordem ao corpo e o corpo obedece. Nos dê ordens a seu respeito, Jesus. Nos dê ordens. E Pai, os mesmos braços obstinados de amor que nos tirou para a salvação, um dia destampou os nossos olhos e nos mostrou que a gente precisava de algo muito maior para mantermos vivos. Eu oro, Pai, para que esses braços hoje, essa manhã, também se estenda e suas mãos entrem no mais profundo do nosso coração e arranque ele desse lugar de egoísmo, de vida pequena, de tudo é meu, para mim, para amanhã, para futuramente.
e nos encaixe num discipulado de desertos, onde a gente é mudado de dentro para fora, onde a nossa alma é mudada, onde o nosso espírito é regenerado, onde o nosso corpo é, dia após dia, vai se tornando glorificado por quem o Senhor é. Pai, eu oro também por esperança para os meus irmãos, que eles tenham esperança fundada no reino que vem, porque esse reino aqui tem muito pouco a nos oferecer, extremamente limitado. As sensações humanas são extremamente limitadas em substanciar a fome da minha alma, mas o Senhor não. O Senhor é poderoso demais. O Senhor é poderoso demais para visitar cada um de nós e fazer com que essa tarde, ainda essa tarde, nosso rosto brilhe. Que ainda essa noite nós tenhamos sonhos que nunca tivemos. E que ainda neste dia façamos ofertas ao Senhor que nunca fizemos antes. E que ainda hoje, nesse dia, o espaço geográfico entre o meu eu e o meu umbigo seja suplantado pela sua vontade, pelas suas coisas, pelas suas pessoas, pelos seus interesses. Ah, Jesus. Por último, Pai, eu oro por todas as pessoas do nosso país que estão gestando essa mensagem do reino e que estão pagando muito caro para vivê-la. Pessoas que estão abrindo mão das suas vidas, indo morar num campo de refugiados, com 2 milhões de refugiados, 5 mil crianças órfãos, e o Senhor está enviando ainda jovens para esse lugar. Ah, Jesus. É o Senhor, é o dono da seara, é o dono do plano. Mas eu peço, Jesus, cuida dessas pessoas, cuida dessas famílias que têm lutado com unhas e dentes contra o consumismo desses dias. Abençoe as pessoas que têm passado falta de alimentos, falta do básico, por irresponsabilidade dos nossos governantes e corrupção do coração humano. Cuida dessas pessoas, Jesus. Mantenha o coração delas no Senhor e na sua vinda. E como o Senhor bem sabe que eu tenho dito isso para o Senhor, eu ter mais um filho nos braços será uma dádiva, mas se o Senhor quiser vir hoje, será muito melhor. Será muito melhor. Se o Senhor quiser vir hoje, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ah, Jesus, será imensamente maior e melhor para nós. Porque lá no seu reino vindouro, nós vamos entender o que é vida, com V maiúsculo. É lá que nós vamos experimentar gosto profundo do porquê nascemos, para habitar num jardim, para caminhar contigo, para deitar nos seus braços. Oh, Jesus. Talvez braços que eu nunca tive para deitar. Mas receba essa saudade que dói, receba essa oração que dói na gente, porque de fato pertencemos a uma outra realidade, não somos daqui. E contemple, receba ela como uma declaração da tua noiva, da tua igreja. Hosana, Hosana, ora vem, Senhor Jesus.
Amém. Amém. Irmãos,